O edifício Aurora Prime sempre brilhava como um monumento ao silêncio. Corredores impecáveis, mármore polido, portas acolchoadas para não deixar sair nenhum ruído. Um verdadeiro templo para quem valorizava a ordem acima de tudo. E era justamente por isso que, naquela noite, o clima estava completamente fora do normal. Do apartamento 804 ecoavam risadas, música baixa, mas constante, e sons de passos animados. Nada que fosse absurdo, mas naquele prédio, qualquer som acima de um suspiro parecia uma afronta. A vizinha do 803, Dona Érica, surgiu no corredor com expressão indignada. Vestida como se fosse presidir uma reunião de condomínio a qualquer minuto, ela encarou a porta do 804 como se estivesse diante de um inimigo declarado. Para ela, regras eram sagradas, ainda mais quando podia usá-las para demonstrar poder. Bateu com força. "Abre! Agora!" gritou, cruzando os braços. A porta se abriu. Era Lucas. Camiseta simples, jeans gasto, sorriso tímido, um contraste gritante com a postura altiva de Érica. "Desculpa, Dona Érica. A música tá alta?" "Alta?" Ela quase riu. "Você acha que isso aqui é favela? Aqui é um condomínio de padrão. Gente como você devia ser mais discreta." Lucas engoliu seco. Algumas pessoas dentro do apartamento olharam na direção deles, sem entender o ataque. "A gente pode baixar, claro. Não foi minha intenção incomodar." Mas Érica queria mais. "Chega de pode baixar, acabou a festa. E se você não encerrar agora, vou chamar a polícia." Lucas hesitou. "Sério que precisa disso?" "Precisa. Alguém precisa te ensinar como as coisas funcionam aqui." Sem dar tempo de resposta, ela já digitava no celular. "Pronto, polícia a caminho. Vamos ver se você aprende." A porta do 804 se fechou devagar. Lá dentro, o clima mudou. Pessoas cochicharam. Algumas sugeriram ir embora. Outras ficaram indignadas por ele aceitar aquilo calado. "Cara, ela te trata como lixo", disse um amigo. "Deixa", respondeu Lucas, forçando um sorriso. "É só um mal-entendido." Lá embaixo, no hall luxuoso, a tensão aumentava à medida que o condomínio começava a comentar a chegada da polícia. Síndico, porteiro, moradores curiosos, todos prontos para julgar o garoto da festa. Quando os policiais entraram, Érica os recebeu com um ar vitorioso. "Finalmente, esse rapaz precisa de limites. Uma festa barulhenta, desacato às normas, gente estranha entrando no prédio. Já passou da hora de ele ser colocado no lugar dele." Os policiais subiram com ela. No corredor, ela se posicionou como porta-voz oficial da ordem, indicando a porta do 804 como se apresentasse provas criminais. Lucas abriu a porta com calma. "Boa noite, senhores. Recebemos uma denúncia de perturbação", disse o policial. "Precisamos entender a situação." Antes que Lucas pudesse explicar, Érica se adiantou. "Ele não tem respeito nenhum. Vive fazendo bagunça, trazendo gente esquisita. Hoje está comemorando sabe-se lá o quê." O olhar dela misturava desprezo e prazer pela humilhação pública. Lucas respirou fundo. "Se puderem entrar, eu explico." O policial assentiu. A vizinha também entrou, confiante de que sairia dali com razão absoluta. Só que, ao atravessar a porta, ela parou. O ambiente não parecia o de uma festa comum. Havia fotos espalhadas sobre a mesa, lembranças, velas acesas de forma respeitosa. A música era baixa, melancólica, e as pessoas não pareciam celebrando, mas honrando algo. "O que é isso?" perguntou Érica, confusa. Lucas encarou todos por um instante. Seus olhos marejaram. "Eu já explico, mas..." Ele olhou diretamente para o narrador invisível daquela cena, como se encarasse o próprio destino. Mas ninguém ali fazia ideia do verdadeiro motivo daquela comemoração. E o que viria a seguir mudaria a vida de todos naquele corredor. "Agora eu vou te mostrar a verdade. Mas para entender quem era realmente Lucas, precisamos voltar alguns anos no tempo." Lucas nasceu na Vila Horizonte, uma comunidade simples onde as casas eram tão próximas que as conversas atravessavam paredes. Ruas de terra, postes que falhavam à noite, crianças correndo descalças, mas também um lugar cheio de histórias, carinho e uma união que muitas pessoas ricas jamais conheceriam. Foi ali que ele aprendeu muito cedo que a vida podia ser dura, mas também podia ser bonita. Sua mãe, Dona Helena, trabalhava como auxiliar de limpeza em um hospital público. Saía antes do sol nascer e voltava quando o céu já estava escuro. Mesmo exausta, sempre encontrava forças para sorrir para o filho. "Lucas, meu amor, você nasceu para brilhar. Não deixa ninguém te diminuir." Essas palavras se tornaram um escudo invisível para ele.
O menino passava boa parte do tempo com o avô, seu Nestor, um ex-músico de bar que perdeu a audição de um ouvido, mas nunca a sensibilidade de perceber a alma das pessoas. Ele foi o primeiro a notar algo especial em Lucas. Esse garoto aqui escuta o mundo diferente, dizia com orgulho. Lucas tinha um talento incomum. Lembrava sons, ritmos, melodias e conseguia transformá-los em pequenos arranjos com objetos simples. Panelas, tampas, pedaços de madeira, qualquer coisa virava instrumento quando ele queria expressar alegria. E aquilo iluminava a comunidade inteira. Mas, desde cedo, a injustiça também bateu à sua porta. Na escola pública, alguns colegas riam de suas roupas surradas. Outros zombavam quando ele falava sobre seus sonhos. Você, músico, debochavam. Morando onde mora? Com que dinheiro? E apesar das provocações, ele seguia firme. Seu Nestor enxugava suas lágrimas às escondidas. Deixa falarem. O mundo é cheio de gente pequena tentando encolher os outros. Você não nasceu para caber em lugar apertado, Lucas. A primeira grande injustiça veio aos 10 anos, quando tentaram impedi-lo de participar da apresentação da escola porque não tinha aparência de destaque. A coordenadora, rígida e preconceituosa, disse que o espetáculo precisava de crianças mais apresentáveis. A mãe dele ouviu aquilo calada, até que respirou fundo. Meu filho vai se apresentar sim, e vai ser o melhor dessa escola. E foi. A plateia aplaudiu de pé. Alguns professores choraram. Mas Lucas, no meio do palco, não comemorou por orgulho. Comemorou porque, naquele instante, entendeu que talento não tem endereço. Naquela noite, sentado ao lado da mãe e do avô, ele tomou sua primeira decisão séria, mesmo sendo tão jovem. Eu vou mudar nossa vida. Vou mostrar que ninguém é pequeno demais para sonhar grande. Essas palavras o marcaram para sempre. Só que ninguém ali imaginava o tamanho dos desafios que estavam por vir. A infância foi apenas o prólogo de uma batalha muito maior. O mundo fora da comunidade não era tão acolhedor quanto o quintal, onde ele tocava com panelas e sorrisos. Agora eu vou te mostrar a próxima fase. E na adolescência, Lucas descobriria que o mundo lá fora podia ser ainda mais cruel. Quando a adolescência chegou, a Vila Horizonte parecia ainda mais apertada para Lucas. Não porque ele tivesse vergonha de onde vinha, mas porque enxergava cada viela como um lembrete do que ainda faltava conquistar. Enquanto muitos colegas se conformavam, ele sentia uma inquietação que não sabia explicar. Precisava ir além. Com 13 anos, começou a trabalhar em uma pequena mercearia do bairro. Acordava cedo para ajudar a descarregar caminhão, organizar prateleiras, anotar fiado em um caderno já amarelado pelo tempo. Depois corria para a escola, muitas vezes sem nem almoçar direito. À noite, ainda dava um jeito de estudar música pela internet, num computador velho do telecentro comunitário. Aquela rotina era pesada, mas Lucas não reclamava. Pelo contrário, repetia em silêncio as frases da mãe e do avô como se fossem um mantra. Você nasceu para brilhar. Não deixa ninguém te diminuir. Você não nasceu para caber em lugar apertado. Essas vozes o empurravam quando o corpo pedia descanso. Foi nessa fase que ele teve os primeiros contatos mais sérios com o mundo da música e da produção de eventos, ainda que de forma improvisada. Um grupo de jovens da comunidade decidiu organizar pequenas festas na quadra para arrecadar dinheiro para projetos sociais. Precisavam de alguém para cuidar do som, microfone, caixas, playlists. Um amigo apontou para Lucas sem hesitar. Ele entende de som. Ele sente a música, disse. No começo ninguém levou muito a sério. O menino das panelas? Alguns riram. Esse aí só faz barulho. Mas o que ninguém imaginava era que aquela oportunidade seria um divisor de águas. Lucas não só cuidou do som, como reorganizou tudo. Aprendeu a mexer na mesa de áudio emprestada, estudou sobre mixagem, equalização, entendeu como criar clima com músicas diferentes. Pela primeira vez, percebeu que aquilo podia ser mais do que um hobby. Em paralelo, o preconceito aumentava. Na escola, quando comentava que queria trabalhar com música profissionalmente, alguns professores o desencorajavam. Lucas, seja realista. Isso é coisa para quem tem contato, dinheiro, estudo. Você devia pensar em algo mais possível. Essas palavras doíam, mas ele as usava como combustível. Voltava para casa decidido a provar o contrário. Passou a conciliar 2, às vezes 3 bicos, mercearia, ajudante de som nas festas da comunidade e distribuição de panfletos no centro da cidade nos fins de semana.
Certa noite, depois de mais um dia exaustivo, sua mãe o encontrou revisando um caderno cheio de anotações sobre edição de áudio, nomes de softwares, ideias de como montar um pequeno estúdio caseiro. Filho, você não acha que está pegando pesado demais? Ele sorriu, com olheiras fundas, mas olhar firme. Mãe, se eu não me esforçar agora, a vida vai continuar decidindo por mim. Eu quero decidir pelo menos uma parte do meu futuro. Foi ali que algo dentro dele mudou de vez. Não era mais só um sonho vago. Era um compromisso. Ele prometeu a si mesmo que um dia teria seu próprio espaço, seus equipamentos, sua empresa de som e eventos. E que usaria tudo isso para dar voz a pessoas que, como ele, sempre foram silenciadas. Só que esse compromisso cobraria um preço alto. Agora eu vou te mostrar o próximo passo. Anos depois, esse compromisso cobraria um preço alto, mas também traria recompensas inimagináveis. A vida adulta chegou como um empurrão brusco para Lucas. Enquanto muitos da sua idade ainda tentavam decidir o que fazer, ele já não tinha esse luxo. Precisava trabalhar, ajudar em casa e, de algum jeito, continuar alimentando o sonho com a música e com o som. O que ninguém via era que por trás daquele rapaz simples nascia um estrategista silencioso. Aos 18 anos, ele conseguiu um emprego como ajudante em uma empresa pequena de sonorização de eventos. Carregava caixas, enrolava cabos, montava palco em casamento, formatura, festa de empresa. Ficava observando tudo, os erros, os acertos, a forma como os clientes eram tratados. Enquanto o chefe reclamava de tudo, Lucas gravava mentalmente cada detalhe. Você presta atenção demais, garoto, dizia um colega. Tô estudando, ele respondia. Só que meu caderno é aqui, ó, e apontava para a cabeça. Quando sobrava um tempo, mexia na mesa de som, testava microfones, perguntava para os técnicos mais experientes. Muitos o ignoravam, achando que ele era só o carregador. Outros, porém, percebiam a sede de aprendizado e davam pequenas dicas. Com o tempo, ele começou a ser chamado para quebrar galho em eventos menores. Um aniversário aqui, um culto ali, uma festa de bairro. Levava alguns equipamentos emprestados da empresa, sempre com autorização, e cobrava barato. O objetivo não era ganhar dinheiro de cara, era ganhar experiência, relacionamento, confiança. Agora eu vou te mostrar um detalhe importante. Em cada evento, Lucas anotava tudo. Horário, tipo de cliente, problemas técnicos, elogios, críticas. Criou, em um caderno simples, um manual de erros para nunca repeti-los. Enquanto outros gastavam o pouco que tinham em diversão, ele guardava cada centavo. Sua meta era clara: montar o próprio negócio. Aos poucos, começou a comprar seus primeiros equipamentos. Um microfone usado, depois uma caixa de som, depois uma mesa pequena. Nada combinava entre si, tudo era remendado, mas funcionava. E, acima de tudo, carregava algo que não se vende em loja, o cuidado dele com cada detalhe. Sua mãe olhava o quarto tomado por fios e perguntava meio assustada: Filho, isso tudo vai dar certo mesmo? Ele sorria. Mãe, talvez não dê certo rápido, mas todo dia dá um pouquinho mais certo que ontem. Enquanto isso, o boca a boca crescia. Chama o Lucas, ele é organizado. Chama o Lucas, ele chega na hora. Chama o Lucas, ele resolve problemas sem fazer escândalo. A simplicidade virou marca registrada. Com o tempo, vieram as primeiras grandes vitórias. Um casamento em um sítio chique, uma festa de empresa em um hotel importante, um show beneficente com artistas locais. Em cada um desses eventos, ele entregava mais do que o combinado. Ajustava som, ajudava na iluminação, acalmava a noiva nervosa, orientava mestre de cerimônias inseguro. Sem perceber, já não era o menino das panelas, era referência. Mesmo assim, continuava se vestindo simples, falando simples, pegando ônibus lotado. Alguns fornecedores o tratavam como se fosse apenas mais um prestador barato. O que ninguém imaginava era que ele já tinha CNPJ, contratos, equipe e um planejamento sólido de crescimento. Seu pequeno negócio, registrado discretamente, começava a atender eventos cada vez maiores na cidade. E ele nunca esqueceu de onde veio. Várias vezes, voltava para a Vila Horizonte com um caminhão de som para montar festas gratuitas na comunidade. Incentivava jovens, ensinava noções básicas de áudio, dava espaço para artistas locais se apresentarem. Ali, entre barracos e sorrisos, ele se lembrava do menino que tocava em panelas e prometia nunca virar as costas para aquela origem. Os números cresciam,
Mais clientes, mais contratos, mais faturamento. Mas por fora, ele continuava parecendo apenas o rapaz do som. Sem ostentar, sem exibir, sem esfregar sucesso no rosto de ninguém. O verdadeiro luxo de Lucas estava nas escolhas que fazia e nas portas que abria para outros. Foi com esse trabalho silencioso de anos que ele conseguiu algo que parecia impossível na infância. Comprar um apartamento em um prédio de alto padrão. Não foi para provar nada a ninguém. Foi para dar segurança à mãe, conforto e orgulho ao avô, e mostrar para si mesmo que era possível. E foi assim que, anos depois, Lucas entrou naquele edifício Aurora Prime como apenas mais um morador. Mas, na verdade, carregando um poder que ninguém ali fazia ideia. Os flashes da memória se dissolvem e voltamos ao corredor do Aurora Prime. A porta do 804 aberta, policiais em pé, vizinhos amontoados perto do elevador. A música segue baixa, mas o clima é de julgamento. Érica ajeita a blusa como quem veste armadura e fala alto para todos ouvirem. Senhores policiais, eu exijo providências. Esse rapaz vem perturbando o sossego há meses. Hoje passou de todos os limites. Lucas segura a borda da porta com calma. Já não é o adolescente inseguro, mas continua sendo tratado como intruso naquele lugar pelo qual lutou tanto para morar. Um dos policiais olha para dentro. Sobre a mesa, fotos, uma faixa simples com "Obrigado por tudo, seu Nestor", pratos de comida caseira, velas pela metade, clima de homenagem, não de farra. "O senhor pode explicar o que está acontecendo?", pergunta o policial. Lucas respira fundo. "Hoje faz 1 ano que meu avô faleceu. A gente se reuniu para agradecer o que ele fez pela nossa vida. Não é bagunça, é uma comemoração de gratidão." Um burburinho corre pelo corredor. Alguns abaixam o olhar, mas Érica não recua. Homenagem, festa, tanto faz. Existe regulamento. Proibido som, proibida aglomeração. Se cada um resolver lembrar alguém assim, isso aqui vira balada. O síndico aparece com uma pasta na mão. "O que está acontecendo aqui?" Érica toma a frente. "Esse rapaz acha que pode transformar o condomínio numa festa de periferia. Já não basta a gente ter que conviver com esse tipo de gente aqui dentro?" A frase corta o ar. Alguns fingem não ouvir. Outros concordam. Lucas sente o sangue ferver, mas mantém a voz serena. "Eu avisei na portaria, deixei os nomes dos convidados, pedi para me avisarem se tivesse incômodo. A música tá baixa, não tem confusão. A gente só está lembrando de alguém importante para nós." O síndico folheia papéis como se estivesse diante de um processo. Independentemente do motivo, o regulamento precisa ser respeitado. Já houve reclamações. Vamos aplicar multa. E se continuar, podemos abrir processo para sua expulsão do condomínio. Expulsão ecoa pelo corredor como martelo de juiz. "Tudo isso por causa de uma homenagem?", pergunta uma senhora do 901. Érica responde na hora. "Não é uma homenagem. É um risco. Gente assim começa com festinha e termina, trazendo confusão pro prédio. Agora eu vou te mostrar o ponto de virada." Lucas encara o síndico, os policiais, os vizinhos. "Então, vamos fazer o seguinte", diz firme. "Se eu estiver desrespeitando o regulamento, aceito a multa máxima e qualquer sanção. Mas, se eu estiver dentro das regras, quero algo em troca." O síndico franze a testa. "Algo em troca? Quero que todos escutem até o fim o motivo dessa comemoração. E que, depois, a gente reveja certas atitudes deste prédio." Alguns riem achando ousado, outros ficam curiosos. "Isso não faz parte do protocolo", rebate Érica. "Morador não dita regra." Um dos policiais, porém, intervém. "Ele está sendo respeitoso. Não custa ouvir. Até agora não vi irregularidade grave." Pressionado pelo olhar de todos, o síndico cede. "Muito bem, vamos analisar. Se estiver tudo de acordo, ouvimos o que o senhor tem a dizer. Mas, se não estiver, eu assumo todas as consequências", completa Lucas. Érica sorri, certa da vitória. O que ninguém sabia é que o jogo estava prestes a virar. O silêncio no corredor parecia mais alto que qualquer música. Todos aguardavam a tal análise, como se fosse um julgamento. Lucas respirou fundo, entrou no apartamento e voltou com uma pasta simples. Enquanto ele abria a pasta, Érica murmurou: "Lá vem gambiarra." Ele ignorou. Entregou um documento ao policial e ao síndico. "Aqui está o registro da minha comunicação prévia ao condomínio. Mandei e-mail há 1 semana. Expliquei o motivo da reunião, informei o horário de término e pedi autorização." O síndico arregalou levemente os olhos. Leu rápido, depois mais devagar.
No papel estava lá: mensagem enviada, protocolo gerado, resposta automática da administração confirmando o recebimento. Ele avisou? Cochichou alguém. Se avisou, por que ninguém falou nada? Retrucou outra voz. O policial olhou para o síndico. O senhor confirma? O homem pigarreou. Consta que o aviso foi enviado sim, e que foi registrado, mas isso não significa autorização definitiva. Lucas não se abalou. Tirou outro papel. Tudo bem, aqui está o regulamento interno. Reuniões familiares com até X pessoas, sem som alto após determinado horário, estão permitidas mediante comunicação prévia à administração. Foi exatamente o que eu fiz. Agora, eu vou te mostrar a primeira rachadura naquela certeza arrogante. O síndico conferiu o regulamento, passou a mão na testa. Alguns moradores começaram a encarar Érica com dúvida. Se está no regulamento, então ele não está errado, comentou uma moradora. Érica, sentindo o controle escorrer, disparou. Isso é interpretação conveniente. Esse prédio sempre funcionou com bom senso. E bom senso diz que festa é falta de respeito. Lucas manteve a voz mansa. Com todo respeito, dona Érica, não é uma festa, é uma homenagem. E eu respeitei cada linha desse regulamento que o condomínio me entregou quando comprei o apartamento. A palavra comprei ecoou. Alguns ainda achavam que ele fosse apenas inquilino. O policial devolveu os papéis. Até agora, tudo indica que ele está dentro das regras. A música está baixa, não há excesso de pessoas. Por um instante, Érica pareceu perder o chão. Isso não pode ser só sobre documento. Essa gente sempre dá um jeito. Tem alguma coisa errada. O comentário saiu pesado. Um rapaz do 1002 cruzou os braços. Essa gente quem, exatamente, dona Érica? Ela gaguejou. Eu só quero proteger o padrão do condomínio. Lucas então tirou mais um item da pasta. Um certificado dobrado. Já que estamos falando de padrão, aqui está meu registro profissional como técnico de áudio. Eu trabalho com som. Sei o limite permitido para não incomodar ninguém. Inclusive, tenho um medidor de decibéis no celular. Se quiserem, a gente mede agora. Aquilo gerou um murmurinho. Até os policiais se entreolharam. O síndico tentou recuperar a autoridade. Pode ser só sorte ou exagero. Saber mexer em papel não muda o fato de que houve reclamação. Lucas assentiu. Houve sim, e eu respeito. Mas eu queria mostrar que não estou aqui para desrespeitar ninguém. Estou aqui porque conquistei esse lugar. E porque aprendi a vida inteira a fazer as coisas do jeito certo. O clima no corredor já não era o mesmo. Onde antes havia certeza absoluta contra ele, agora surgiam brechas de dúvida e em alguns rostos admiração. Mas aquilo era apenas o começo. As próximas provas seriam impossíveis de ignorar. O clima no corredor já não era o mesmo. A denúncia de festa parecia pequena diante dos documentos que Lucas apresentara. Mesmo assim, Érica se agarrava à ideia de que tudo aquilo era encenação. No fundo, ela não aceitava que alguém como ele, vindo de baixo, pudesse estar certo naquele ambiente de luxo. O síndico pigarreou, tentando encerrar o assunto. Bom, se já verificamos tudo, acho que podemos aplicar apenas uma advertência. Antes que terminasse, o elevador se abriu com um toque seco. De dentro saíram duas pessoas bem vestidas, seguidas por um homem de crachá, pendurado no pescoço. A chegada deles mudou o ar do lugar como se alguém tivesse aberto uma janela. A primeira era uma mulher de terno escuro, postura firme, olhar acostumado a comandar reuniões. O outro, um homem de meia idade, com barba bem aparada e sorriso seguro. O de crachá usava a camiseta de uma grande casa de shows da cidade. Com licença, disse a mulher olhando em volta. O apartamento 804 é o do senhor Lucas Andrade. Ele deu um passo à frente, surpreso. Sou eu. Aconteceu alguma coisa? O homem de barba sorriu. Aconteceu que você quase deixa a gente passar vergonha, rapaz. Marcamos de passar aqui antes para te parabenizar e encontramos a portaria em clima de confusão. Os vizinhos se entreolharam. Érica franziu o senho. E vocês são... O rapaz do crachá respondeu. Eu sou coordenador de produção da Arena Estelar. A empresa dele presta serviço pra gente há anos. Vim entregar isso aqui pessoalmente. Ele tirou de uma pasta um envelope e entregou a Lucas. Dentro havia um certificado de reconhecimento a Andrade Áudio em Produções, pela excelência em mais de 300 eventos realizados com a Arena Estelar. O síndico quase deixou a pasta cair. Sua empresa? Agora eu vou te mostrar como as máscaras começam a cair. A mulher de terno se apresentou.
Meu nome é Patrícia, sou diretora de eventos corporativos da maior rede de hotéis da cidade. Nós trabalhamos com o Lucas em praticamente todas as nossas convenções. Sem ele, metade dos nossos eventos não teria acontecido. Ela então se virou para os policiais. Senhores, peço desculpas pela confusão. Este homem é um dos profissionais de som mais respeitados que nós temos na região. Sempre cumpre horário, normas e acordos. Se tem alguém aqui que entende de limite de ruído, é ele. O corredor ficou dividido entre espanto e vergonha. Alguns lembraram das vezes em que viram o caminhão de equipamentos chegando, mas nunca imaginaram a dimensão daquilo. Érica, incomodada, ainda tentou minimizar. Profissional de som. Isso não quer dizer muita coisa. Qualquer um com caixa de som e microfone. O homem da Arena Estelar riu de leve. Dona, se qualquer um fizesse o que ele faz, a gente não teria fila de espera para fechar contrato. Já teve artista famoso que trouxe equipe própria e no final elogiou o trabalho do Lucas. Uma senhora que até então se mantinha calada comentou em voz baixa. Eu sabia que ele não era qualquer um. Os policiais relaxaram a postura. Um deles falou, acho que já está bem claro que o senhor Lucas sabe o que faz. Não vemos motivo para seguir com isso como ocorrência grave. O síndico limpou o suor da testa. Sentia o chão sumir ao perceber que vinha tratando como problema alguém que era referência lá fora. O que ninguém sabia era que aquelas autoridades eram apenas a ponta do iceberg. Porque além de respeitado, Lucas era muito mais importante do que qualquer um ali podia imaginar. Mesmo assim, ninguém ali estava preparado para a revelação final. O corredor do Aurora Prime parecia um palco. Policiais, vizinhos, síndico e os representantes da Arena Estelar e da rede de hotéis olhavam para o mesmo ponto. Lucas, de camiseta simples e tênis surrado. Agora enxergavam que o rapaz da festa escondia bem mais do que parecia. Patrícia, a diretora de eventos, quebrou o silêncio. A gente nem devia estar aqui só como convidado, né? Disse, encarando Lucas. Você não contou para eles? Ele respirou fundo. Olhou para a mãe, ao fundo, e para a foto de seu Nestor sobre a mesa. Aquela noite era para o avô, mas talvez fosse hora de honrá-lo de um jeito que ninguém esqueceria. Eu tentei ser só mais um morador, começou calmo. Quis viver aqui em paz, sem chamar atenção. Mas neste prédio, quem não parece rico precisa se explicar o tempo todo. Érica revirou os olhos. Vai fazer discurso agora. Lucas caminhou até a mesa, pegou uma pasta mais grossa. Já que estão tão preocupados em saber quem eu sou, vou mostrar. Agora eu vou te mostrar o que ninguém esperava. Ele tirou de dentro da pasta um contrato encadernado, com o logo de uma grande holding imobiliária na capa, e entregou ao síndico. O homem leu e empalideceu. Isso é um contrato de participação societária. Mais que isso, respondeu Lucas. É o documento que comprova que eu sou um dos principais investidores do fundo que comprou este prédio há 2 anos. Em termos simples, uma parte considerável do Aurora Prime pertence a mim. O silêncio virou choque. Uma moradora deixou escapar um "Meu Deus!". Érica deu um passo para trás. Isso é piada. O coordenador da Arena Estelar interveio. Não é piada, não. A empresa dele cresceu tanto que começou a investir em fundos, espaços culturais, projetos sociais. A gente viu isso de perto. Patrícia completou. A rede de hotéis também é parceira da mesma holding. O nome dele não está ali por acaso. Ele é referência em eventos na cidade. O síndico folheava as páginas como se procurasse uma saída. Lá estava, em letras claras. Lucas Andrade, cotista majoritário do Fundo Aurora Desenvolvimento Imobiliário. Como você conseguiu isso? Murmurou. Lucas sorriu de leve. Trabalhando em silêncio enquanto gente achava que eu era só o menino do som. Cada evento, cada cachê, cada contrato. Eu guardei, estudei, investi. Não foi sorte, foi escolha. O que começou com um microfone usado virou empresa. A empresa virou parceria. As parcerias viraram sociedade. Os vizinhos o olhavam como se estivessem diante de outra pessoa. Mas ele era o mesmo. O que mudara era o olhar deles. Érica, vermelha, tentou se defender. Mesmo assim, isso não te faz melhor que ninguém. Concordo, respondeu Lucas. Não me faz melhor que ninguém. Só prova que você nunca soube com quem estava falando quando decidiu me tratar como lixo por causa da minha aparência, da minha origem e dos meus convidados. Ele deu alguns passos em direção a ela firme. Se eu quisesse, podia transformar essa situação em um problema jurídico sério para o condomínio, continuou. Mas não foi para isso que lutei a vida inteira. Nem foi para isso que meu avô me ensinou sobre respeito. O corredor ficou pesado.
Algumas pessoas encaravam Érica com indignação. Todo o preconceito escondido atrás de regras, padrão e bom senso agora estava exposto no meio do hall. Lucas ergueu o contrato. Este papel não é para ser usado como arma. É só a prova de que, antes de julgar, você deveria conhecer a história das pessoas. Porque às vezes, aquele que você tenta humilhar é justamente quem ajuda a sustentar o lugar onde você se sente superior. A frase cortou o ar. Ninguém respondeu. A mãe de Lucas chorava em silêncio. Os convidados vindos da Vila Horizonte se entreolhavam, emocionados. O prédio sabia com quem estava mexendo. Era hora de ajustar as contas, não com vingança, mas com justiça. O contrato ainda está nas mãos do síndico, quando o silêncio se torna quase insuportável. A máscara de poder que Érica usava desde o começo da noite começa a rachar diante de todos. Lucas respira fundo. Não grita. Não faz escândalo. Sua voz é calma, mas firme o suficiente para ecoar por cada andar daquele prédio. Dona Érica, começa. Desde que eu me mudei para cá, a senhora nunca perguntou meu nome. Nunca perguntou de onde eu vim, o que eu fazia. Só me olhou de cima para baixo e decidiu que eu era um problema. Ela cruza os braços, tentando manter a pose. Eu só cumpro o que é certo pro condomínio. Não, ele rebate, olhando nos olhos dela. A senhora usa o certo como desculpa. Reclama quando vê gente simples chegando, quando ouve um sotaque diferente, quando percebe que alguém não tem o mesmo padrão de roupa que o seu. O problema nunca foi o som, o problema sempre foi o preconceito. Alguns vizinhos abaixam o olhar como se também se reconhecessem na crítica. Agora eu vou te mostrar como a justiça começa. Lucas se volta para o síndico. E o senhor representa um prédio inteiro. Deveria ser o exemplo de equilíbrio. Em vez disso, aceitou uma denúncia cheia de ofensa, sem checar informação, sem ouvir meu lado, sem sequer lembrar do meu e-mail. O síndico engole seco. Eu reconheço que fui precipitado. Não foi só precipitação, continua Lucas. Foi comodismo. É mais fácil ficar do lado de quem grita mais alto, de quem ameaça com padrão, do que defender quem está quieto, mesmo quando está certo. Érica tenta interromper. E o que você quer, então? Que a gente te peça desculpa de joelhos? Ele balança a cabeça. Não, eu não quero humilhação. Já sei bem demais como ela dói. Quero responsabilidade. Olha para o síndico outra vez. A partir de hoje, peço formalmente a convocação de uma assembleia extraordinária. Quero que seja registrada em ata a conduta discriminatória desta moradora e a forma como o condomínio lida com moradores que não se encaixam no padrão dela. O síndico concorda, cabisbaixo. Eu agendo ainda esta semana. E tem mais, diz Lucas. Como cotista majoritário do fundo que administra esse prédio, solicito oficialmente a destituição do senhor do cargo de síndico. Não por vingança, mas por incompetência na gestão de conflitos e na aplicação das regras. Um murmúrio explode. Ninguém esperava tanta firmeza. O homem arregala os olhos. Lucas, por favor, eu posso melhorar, talvez possa, admite ele. Mas alguém que não consegue perceber injustiça na própria frente não deveria ser a pessoa responsável por mediar problemas de dezenas de famílias. Érica começa a tremer. E eu? O que vai fazer comigo? Vai me expulsar? Vai usar o dinheiro que tem para destruir minha vida? Ele a encara, em silêncio por alguns segundos. Eu não preciso destruir nada. A senhora já destruiu a própria imagem aqui. O que eu vou pedir é simples. Advertência formal por conduta preconceituosa. Inclusão de regras claras contra discriminação no regulamento e a obrigação de participar de uma reunião com todos os moradores para ouvir histórias de quem a senhora tanto julga. Ela ri nervosa. Vai me obrigar a ouvir pobre contando desgraça? Vou te dar a chance de aprender. Responde. Se vai aproveitar ou não já não é comigo. Os policiais observam tudo. Um deles comenta. Acho que a gente chegou aqui achando que era uma coisa e acabou presenciando outra bem maior. Lucas então olha para as poucas pessoas que se manifestaram a seu favor. A senhora do 901, o rapaz do 1002, o porteiro que o tratou com respeito desde o primeiro dia. Eu não esqueço quem teve caráter quando era mais fácil ficar calado, diz. Quero que fique registrado que o senhor João, da portaria, será indicado para receber treinamento e assumir a coordenação da equipe. Ele sempre tratou todo mundo com respeito, independentemente do andar. O porteiro quase não acredita. Seu Lucas, eu nem sei o que dizer. Só continua sendo quem você é, responde ele sorrindo.
A mãe de Lucas, emocionada, segura a foto de seu Nestor. Ele estaria orgulhoso de você, meu filho. O clima muda de vez. Não é mais sobre festa, barulho ou regulamento. É sobre dignidade. Sobre um sistema inteiro sendo exposto e desafiado por alguém que, até poucas horas atrás, era visto como apenas o rapaz do som. Mas as verdadeiras consequências daquela manhã só apareceriam com o tempo. 6 meses se passaram após a noite em que o corredor do Aurora Prime virou tribunal moral. Nem todos estavam prontos para encarar o próprio espelho. Érica já não caminhava pelo prédio com o queixo tão erguido. Depois da assembleia extraordinária, sua reputação despencou. As falas preconceituosas foram lidas em ata. Os moradores ouviram o relato de Lucas e de outros que já tinham sido alvo de humilhações discretas. O que antes era cochicho de corredor virou registro oficial. Ela tentou se defender, disse que não foi bem assim, que as palavras foram tiradas de contexto, mas o contexto estava inteiro ali, na memória de quem ouviu e no documento que guiaria o condomínio. Com o tempo, passou a sentir o gelo que antes oferecia aos outros, vizinhos que desviavam o olhar, conversas que cessavam quando ela entrava no elevador, convites para eventos internos que deixaram de aparecer. Não era vingança organizada, era apenas o retorno natural para quem sempre plantou distância. Um dia, ao chegar da rua, encontrou João, o antigo porteiro, agora com um crachá novo, coordenador de portaria. Ele a cumprimentou com o mesmo respeito de sempre. "Boa tarde, dona Érica. Tudo bem?" Ela murmurou um "boa tarde", envergonhado. A diferença entre os dois não estava mais no cargo, mas na forma como cada um tratava as pessoas. "Agora eu vou te mostrar como a vida dá voltas." Depois da destituição, o ex-síndico aceitou outro emprego em um condomínio menor e com mais problemas. Lá, não havia investidor compreensivo, nem morador disposto a transformar humilhação em aprendizado. Ele precisou, na marra, aprender a ouvir e negociar. O erro no Aurora Prime virou uma linha discreta no currículo, mas um peso na consciência. Enquanto isso, novas regras entraram em vigor. Cláusulas contra discriminação, protocolos de escuta antes de qualquer punição, incentivo para conhecer melhor as histórias dos moradores. Uma vez por trimestre, acontecia uma roda de conversa no salão de festas. E adivinha quem ajudou a organizar a primeira? O próprio Lucas. Érica, orgulhosa, evitou a primeira roda. Na segunda, ficou só observando de longe. Na terceira, criou coragem e se sentou na última cadeira. Ali, ouviu relatos de gente que ela mal notava. A diarista que chegava cedo para limpar e era tratada como invisível. O jovem negro confundido com o entregador mesmo morando no prédio. A senhora idosa que era interrompida sempre que tentava falar. Ela percebeu que o problema nunca foi o som, a roupa ou a origem. O problema era a lente com que escolhia enxergar as pessoas. 1 ano depois daquela noite, o Aurora Prime estava diferente. Não perfeito, mas mais atento. Vizinho que antes não se cumprimentava, agora batia na porta para oferecer ajuda ou chamar para um café simples. A fachada do prédio continuava luxuosa, mas o clima por dentro tinha mudado. Alguns dos arrogantes discretos que torceram o nariz para Lucas também enfrentaram suas quedas. Um empresário que se gabava de não misturar com pobre perdeu um contrato porque tratou mal a equipe de apoio de um evento. Equipe essa que, sem saber, era terceirizada da empresa de Lucas. Nada disso foi vingança direta. Eram apenas consequências de um mundo que, aos poucos, começava a valorizar mais o respeito do que a pose. Enquanto isso, Lucas usava tudo o que aconteceu para construir algo ainda maior. Nos meses que seguiram, Lucas recusou o papel de herói inacessível que alguns tentavam colocar nele. Em vez disso, escolheu ser ponte. Se tinha conquistado voz, ia usá-la para muita gente que ainda era calada todos os dias. A primeira decisão foi fora do condomínio. Criou um projeto chamado Som da Quebrada. A ideia era simples e poderosa: oferecer formação gratuita em áudio, iluminação e produção de eventos para jovens de comunidades como a Vila Horizonte. Ele lembrava do menino que estudava em computador velho no telecentro e pensava: eu queria ter tido alguém segurando a porta para mim. Agora seria esse alguém. Aos poucos, o galpão alugado virou escola. Cabos, microfones e caixas de som dividiram espaço com cadernos, sonhos e fichas de inscrição. Muitos chegavam desacreditados, ouvindo em casa que isso não dá futuro.
Saíam dali com certificação, portfólio e, principalmente, autoestima. Vários acabaram sendo contratados pela própria empresa de Lucas ou por parceiros. Agora eu vou te mostrar como o impacto cresceu. Dentro do Aurora Prime, a transformação também era visível. Em vez de ser lembrado como o rapaz da festa, Lucas passou a ser o morador que organizava palestras sobre convivência, empatia e diversidade. Não era nada chato ou moralista. Ele contava histórias, mostrava vídeos, trazia depoimentos de gente que tinha sido julgada pela aparência e hoje liderava negócios, projetos, famílias. O salão de festas, antes reservado a comemorações restritas, começou a receber encontros comunitários, arrecadações para instituições, bazares solidários, ensaios de pequenas apresentações musicais de filhos de funcionários e moradores. O prédio luxuoso, acostumado ao silêncio de portas fechadas, começou a descobrir o valor de um barulho diferente, o da partilha. As novas regras do condomínio, construídas coletivamente, viraram referência para outros prédios da região. Síndicos vizinhos apareceram para entender como um conflito tão tenso tinha se transformado em modelo de convivência. João, o ex-porteiro, e agora, coordenador, contava com orgulho como aprenderam na prática que respeito não precisa de crachá caro. Enquanto isso, a empresa de Lucas crescia em outra direção. Além de eventos, passou a assinar projetos culturais em periferias, financiar festivais independentes, levar palestras de educação financeira e empreendedora para jovens que nem sabiam que podiam ser donos de negócio. Ele repetia: "Eu trabalho com som, mas meu objetivo real é aumentar o volume das chances de..." Quem nunca foi ouvido? A mãe, sempre discreta, observava tudo. Em algumas noites, sentava na varanda do 804, olhava a cidade iluminada e sussurrava emocionada: "Você conseguiu, meu filho. Mas o mais bonito é ver que você não esqueceu de ninguém no caminho." E assim, pouco a pouco, aquele prédio que um dia quase expulsou um morador por não se encaixar no padrão, virou exemplo de transformação. Não porque ficou perfeito, mas porque decidiu aprender. E é aqui que essa história deixa de ser apenas sobre Lucas e passa a ser sobre nós. No fim de tudo, Lucas não ficou marcado apenas como o dono do prédio ou o empresário de sucesso. O que realmente ecoou daquela noite foi a forma como ele escolheu usar o poder que tinha, não para humilhar de volta, mas para ensinar. Ele provou que grandeza de verdade não faz barulho de ostentação, faz barulho de transformação. Aquela ocorrência que começou com uma queixa de festa barulhenta virou um espelho para todo mundo. O Aurora Prime descobriu, do jeito mais desconfortável possível, a diferença entre aparência e essência. Gente de roupa cara, mas coração pequeno. Gente de roupa simples, mas caráter gigante. E quando as máscaras caíram, ficou claro quem realmente sustentava aquele lugar. Porque dinheiro sem respeito é só barulho vazio. Status sem humildade é só fantasia cara. Regulamento sem humanidade vira arma na mão de quem quer se sentir superior. Lucas mostrou que é possível ter tudo isso, casa boa, empresa, reconhecimento, sem precisar pisar em ninguém. E mais, mostrou que a verdadeira vitória é fazer o sistema aprender com o seu exemplo. Agora eu vou te deixar com uma pergunta que fica martelando depois que a história acaba. Quantas vezes a gente já foi Érica sem perceber? Quantas vezes olhamos torto para alguém no elevador, na rua, na fila, só porque não tinha cara de estar ali? E quantas vezes a gente também foi Lucas, engolindo humilhação em silêncio, tentando provar que merece o mínimo de respeito? A verdade é que, em algum momento, todo mundo já esteve dos dois lados. O que muda tudo é o que você decide fazer depois de enxergar isso. Você escolhe continuar julgando pela capa ou passa a perguntar qual é a história por trás de cada rosto. Tem 3 frases que ficam como lembrete dessa história. Quem julga pela aparência quase sempre erra o tamanho da essência. Quem usa o poder para humilhar mostra o quanto é pequeno por dentro. Quem se levanta da injustiça sem virar injusto com o outro, esse sim é realmente grande. E você? Já foi subestimado ou já viu alguém ser julgado pela aparência? O que você faria nessa situação do Lucas, se fosse com você, no seu trabalho, no seu prédio, na sua família? Conta aqui nos comentários porque a sua história também pode abrir os olhos de muita gente. Se essa história te fez refletir, se em algum momento você sentiu raiva, vergonha ou esperança, deixa o like agora. Isso mostra que você valoriza esse tipo de mensagem e ajuda esse vídeo a chegar mais longe.
E não guarda isso só para você. Compartilha esse vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem hoje. Pode ser aquela pessoa que anda se sentindo pequena demais, ou alguém que vive tratando os outros como se fossem menos. Uma história, às vezes, ensina mais do que um sermão inteiro. Obrigado por ter ficado até aqui, de coração. No fim das contas, não é só sobre o Lucas, sobre a Érica ou sobre um prédio de luxo. É sobre o tipo de pessoa que cada um de nós decide ser quando ninguém está filmando. Nos vemos no próximo vídeo.